vez fazendo um vídeo, produzindo um novo vídeo para vocês que apreciam o meu canal e para aqueles que também acessarem em determinado momento. Estarei sempre falando, procurando abordar assuntos sobre a espiritualidade, sobre o lado sutil que envolve a vida material do ser humano e principalmente a evolução do ser humano. Como hoje em dia as pessoas não têm muito conhecimento sobre o assunto, não procuram se esclarecer sobre o assunto, então eu procuro trazer esse conhecimento, e mesmo para aquelas que se interessam, que leem, que estudam, se eu puder acrescentar algo, melhor. Meu nome é Joacir Sartor, eu sou um pesquisador sobre todo esse lado da espiritualidade, das energias, terapias alternativas ou holísticas. Eu trabalho com a cronocultura desde 1988 e venho fazendo trabalho de pesquisa, participando de um grupo que trabalha com o lado espiritual no sentido de meditação, de elevação, de doação, junto com fazendo parte, uma pequena parte, colaborando com um plano maior. Então hoje eu estarei falando mais uma vez, na continuação, as energias em nossas vidas. O último vídeo que eu gravei foi as energias em nossas vidas, parte 1. Então, de início, já colocando aqui a cachoeira do Rio dos Bugres, que fica na região do município de Urubici, em Santa Catarina, na Serra Catarinense. E por que eu coloquei essa foto que eu tirei do local? Porque nessa região, em certo ponto, essa cachoeira, principalmente na parte inferior dela, quando eu estive lá há alguns anos, existia uma concentração muito grande de energias bem positivas, onde existia aqui uma entrada a nível sutil, a nível espiritual ou a nível astral, como querem dizer. E ali é a entrada de um centro intraterreno, então uma das ramificações de centro intraterreno. Quem nunca ouviu falar sobre isso, tem vídeos anteriores que falam sobre os centros intraterrenos. Então são localizações especiais, e a entrada, o que significa? Que é o ponto onde se pode acessar, se for permitido pelo plano superior, pelos amigos maiores, como eu costumo chamar. E a pessoa pode ser levada consciente ou inconscientemente para dentro desses locais, dessas entradas, e lá ter o privilégio de ser trabalhada com energias superiores, com energias sutis, que irão trabalhar nos seus corpos sutis. Vão trazer um equilíbrio a nível de chakras, a nível de cada um dos corpos inferiores, que são os corpos que se desarmonizam, que se desequilibram. Então, com isso, poder trazer, esses amigos maiores, trazer as pessoas que são tratadas ali, assim como acontece nas colônias espirituais, trazer novos impulsos evolutivos para que o ser possa dar novos passos evolutivos, se libertar de bloqueios, de desarmonias, de sintonias negativas, sejam elas da vida presente ou de vidas passadas. Então o objetivo desses locais, é justamente trazer essa possibilidade do ser trabalhado, ser ajudado. Então aqui é um dos lugares que considero importante. Antes que eu me esqueça, na última vez eu citei inclusive a Machu Picchu, e eu cometi um erro falando que Machu Picchu
quem existiu em Machu Picchu, o povo que existiu em Machu Picchu, tinha sido os astecas, e na verdade foram os incas. Depois que eu gravei, revendo a gravação, é que eu me dei de conta que eu cometi esse erro. Então agora eu corrigi. Então, na realidade, Machu Picchu foi criada, existiu ali o povo Inca. O povo Azteca é da região ali da América Central. Então, só uma pequena correção no conhecimento passado. Então, como eu estava falando, a cachoeira do Rio dos Bugres é um dos exemplos de energias concentradas que existem, que fazem toda uma diferença. Aqui tem uma foto antiga, daquelas que eu mencionei da outra vez, ainda quando existia as fotos com filme, com película. E nessa foto eu estava no alto de uma montanha e ali tinha, no final da tarde, dado uma boa chuva. Vocês podem ver as nuvens escuras, bastante nebuloso, estava recém começando a aparecer o céu azul. E quando eu tirei essa foto, eu achei bonitas as montanhas, a paisagem toda, o fato das nuvens estarem se movimentando, e nem de longe eu percebi essa energia, embora eu estava ali com outras pessoas amigas com o intuito de fazermos uma meditação no alto dessa montanha. E, na verdade, depois que eu tirei a foto, é que eu fui ver que existia toda essa energia que você pode ver que vem do alto, de cima, se concentra aqui e depois faz um movimento em sentido para frente, né? Você pode ver que interessante, se fosse falha de filme ou entrada de luz, como acontecia em certas ocasiões do filme, no rolo do filme, né? Certamente não teria essa interrupção. Então você pode ver que foi uma inteligência superior que promoveu essa interrupção. Então a energia veio de cima e ela veio até aqui, propositadamente se interrompeu e aqui continuou o movimento. Então vocês podem ver que é bem nítida, bem evidente a manifestação energética em mais esse momento onde se estava com essa intenção de fazer uma sintonia, uma meditação. Nesse outro local, uma região chamada Los Colorados, no deserto do Atacama, no lado argentino. E ali um lugar, como vocês podem ver, bonito também, um lugar bem interessante fisicamente falando. E fomos caminhando por ali entre a trilha que nos conduz nesse passeio. Conseguimos fazer uma meditação em um certo momento onde não existiam outras pessoas próximas, onde a gente consegue ficar mais à vontade, mais concentrados. E essa foto eu tirei com máquina digital e vocês podem ver aqui que eu até coloquei esse círculo ao redor, esse círculo branco, para identificar aqui mais uma presença energética de um ser de luz, de um amigo maior que quis se fazer presente. Vocês podem notar aqui essas bolinhas coloridas que mais ou menos aparecem, e aquele efeito da luz do sol na câmera, nas lentes da câmera, na máquina fotográfica. Vocês podem ver que os efeitos da luz do sol na lente estão aqui, mas mais para a direita. Então essa presença maior, essa presença amiga, fazendo também presente num local que, embora tenha visitação de turistas,
a energia boa em certos pontos se mantém, fica preservada. Aqui também temos um ponto lá no deserto do Atacama, desta vez no Chile, que é chamado Los Monges. E nesse local, como vocês podem ver também, uma belíssima paisagem, uma vastidão. E a gente percebeu em meditação que existe uma conexão intraterrena aqui nessa região também, que leva na direção daqueles lagos lá na frente. Então também foi um momento bastante especial, onde nós conseguimos sintonizar importante dizer que a gente nunca pré-visualiza ou deseja que seja elevado, ou que se vá para um determinado lugar, ou que ali eu acho que tem um centro intraterreno, eu acho que nós vamos ser elevados. Não existe nada disso. Quando a gente se concentra, o objetivo é fazer com que os amigos maiores consigam nos passar alguma instrução, sermos trabalhados para nos fortalecer e poder ajudar as outras pessoas no nosso dia a dia, no nosso convívio, quando voltamos dessas viagens. Então, é um lugar bastante especial, um lugar com uma energia muito boa. Por isso que coloquei essa foto também, adicionando aos locais especiais. É bom destacar que nem todo esse local tem energia boa, nem todos os locais têm energia boa. Existe, por exemplo, nessa região, alguns pontos que têm uma energia concentrada boa, ótima, que se preserva, que o plano superior preserva, com determinados fins, entre eles esse, das pessoas se conectarem e serem trabalhadas. Mas próximo desses locais existem lugares que a energia não é boa, porque tem concentração, como eu já falei outras vezes, de várias pessoas que têm várias intenções quando vão nesses lugares. Então é bom sempre destacar a ideia de que existem energias boas, mas a gente tem que usar a sensibilidade pessoal, a elevação de pensamento, a concentração, para poder identificar onde tem uma energia boa e aonde não tem. Então, voltando para a história da humanidade, temos as famosas pirâmides egípcias da planície de Gizé, que foram construídas com os conhecimentos e tecnologias dos remanescentes da Atlântida. As três maiores, Quéops, Quefren e Miquelinos, não foram construídas com o objetivo de serem meros túmulos, como muitos arqueólogos inclusive dizem. É uma das hipóteses que os historiadores colocam, de serem túmulos, mas sim verdadeiros templos de iniciação aos conhecimentos transcendentes. Então, nessas pirâmides eram passados conhecimentos pelos mestres da época para os seus alunos, para os seus iniciantes nos conhecimentos esses que falavam sobre mediunidade, falavam sobre vida extrafísica, sobre o plano espiritual, energias, o que é uma reencarnação, o que é um karma, por que estamos aqui, a existência de seres mais evoluídos, de seres menos evoluídos. Todas essas informações eram passadas nessas escolas de iniciação. Então as pirâmides foram grandes prédios, vamos dizer assim, grandes monumentos iniciadores. Até porque pela concentração de energias que existe, que a forma piramidal provoca, ou gera. Então a pirâmide é uma forma geométrica que mais concentra energia num fluxo contínuo. As energias entram pelo ápice da pirâmide e descem pelos 4 vértices, se espalhando por toda a base, completando todo o circuito.
energia que circula dentro da pirâmide fica restrita a este espaço, concentrando-se. As mastabas, que eram pirâmides pequenas, bem diferentes, que não terminavam em ponta, inclusive, que foram feitas por outros faraós para servirem de túmulos. Então aqui eu coloquei uma foto das pirâmides, foto clássica, né, das pirâmides. E aqui na parte de baixo a gente vê as mastabas. Vocês podem ver a diferença que existe em relação às três maiores, né? Então essas sim eram consideradas pirâmides feitas com o objetivo de enterrar certos faraós. Mas essas grandes, a Miquerinos, Quefren e Queops, Queops é a maior de todas, com certeza eram verdadeiros templos de iniciação. Existia a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha, assim chamada, mas que na realidade eram níveis de iniciação, níveis de crescimento do próprio aluno, do próprio aprendiz, conforme o mestre conduzia todos esses conhecimentos. Câmaras onde os alunos ficavam, os neófitos ficavam, em processos de meditação, processos de cura. Então ali é um dos exemplos, né, de lugares que foram concentrações de energias superiores, mas que se degradaram com os acontecimentos históricos e com a circulação do público. Hoje em dia a capital do Egito, Cairo, fica encostada às pirâmides, é uma grande megalópole. Eu não conheço, a foto que eu mostro aí não é minha, mas se sabe que Cairo está ali grudada a essas pirâmides, tem um fluxo imenso de turismo e isso, com certeza, já de muito tempo, os objetivos ali dessas construções já se esgotaram. Então, de qualquer forma, a forma piramidal é que nem eu descrevi antes, a energia entra pelo ápice, pelo topo da pirâmide, ela tende a descer pelas arestas dela, pelos quatro cantos, né, da pirâmide, e depois elas se espalham pela base da pirâmide, aquele quadrado que forma a base. E assim sucessivamente a energia desce, se espalha, invade ou se espalha por todo o espaço interno. Por isso que as pirâmides são concentradoras de energia, por isso que se alguém usar pirâmides ou formato de pirâmide, tem que ter muita cautela, porque elas são geradoras constantes de energia e por isso elas podem causar excesso de energia. Já vi vários relatos de pesquisadores que falam que as pessoas muitas vezes dentro de uma pirâmide por um certo período de tempo começam a se sentir mal, começa a dar dor de cabeça, tontura e outras sensações desagradáveis, justamente porque a energia começa a se tornar demais para os chakras, para os corpos sutis. Então tem que se ter critério, cuidado de usar um formato de pirâmide. Às vezes as pessoas constroem suas casas com uma parte da cobertura em formato piramidal, sem ter conhecimento de quanto é importante saber que existe um fluxo de energia constante, né? Então, voltando, aliás, continuando a questão da história das pirâmides, né, dos locais antigos, diferentes das pirâmides egípcias, as pirâmides maias possuem outras características, como por exemplo o ápice delas, que nunca termina em ponta. Vocês podem ver aqui, essa é uma das pirâmides mais famosas, existem lá em Chichén Itzá, no México, uma das pirâmides maias.
Então, o que percebemos, né, nessas pirâmides maias? Existe sempre uma construção no topo da pirâmide que era usada geralmente com o objetivo de celebrações religiosas e tratamentos de saúde. Inclusive, existem relatos de várias, assim como os egípcios, de várias intervenções cirúrgicas que eram feitas muito mais com energias do que com instrumental físico, para trazer a cura das pessoas que estivessem com algum tipo de enfermidade já desde aquela época. Uma das pirâmides mais famosas, então, como comentei, é Kukulkan, na região de Chichén Itzá. Também é chamada de pirâmide da serpente emplumada. Ela possui em cada um dos 4 lados 91 degraus, totalizando 364 degraus. Isso era o calendário que eles usavam tanto para o plantio como para celebrações religiosas ou transcendentes de conexão com os seres maiores. Então, eles, assim como eles eram descendentes dos Atlantes, assim como os egípcios, eles trouxeram todo esse conhecimento que infelizmente se perdeu no tempo e impediu que esse conhecimento todo fluísse ao longo da história da humanidade, permitindo que se pudesse ter se preservado esse conhecimento e adicionado à ciência que existe hoje. Então não é que essas energias, esses locais sejam algo milagroso, fantasioso, sobrenatural. Na realidade, são manifestações de energias superiores em determinados locais do planeta, com certos fins, com certos objetivos. Não é para beneficiar só a B ou C, mas a todas as pessoas que se sintonizarem e que estiverem abertas a um conhecimento maior, a um trabalho interno maior. Vocês podem ver nessa foto a quantidade de pessoas circulando ali, subindo e descendo as escadas. Então, com certeza, esse local já não é mais um local propício para que sejam feitas meditações, para que sejam feito algum tipo de contato maior, justamente por esse fluxo todo, esse fluxo constante, né? E aqui eu coloquei alguns exemplos de concentração, locais que têm concentração de energias negativas. Então, as energias de lugares históricos e públicos, onde o passado deles, somado ao fluxo contínuo dos visitantes, tornam tais ambientes um emaranhado de campos concentrados e intensos de energias densas. Então, eu botei aqui o exemplo do Coliseu Romano, lá em Roma, no estádio de futebol, independente de qual seja o estádio de futebol, museus. Então, são alguns exemplos de que existe concentração de energia densa, porque na história aconteceram coisas desagradáveis e até hoje o fluxo das pessoas continua. Nos estádios são paixões que são nutridas pelo time A, pelo time B, e nos museus justamente porque existe em cada objeto a concentração de energia de parte das pessoas que usaram esses objetos, e também por ser um contínuo fluxo de pessoas que circulam por ali nesses ambientes. Então eu coloquei aqui um trecho, um livro do André Luiz, Ensinamento do André Luiz, Espírito André Luiz. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, uma vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante,
interferem nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado, mais nobres companhias espirituais. Então vocês veem que a questão de nós mantermos um pensamento elevado, procurar ambientes harmônicos, para manter inclusive o ambiente, nossos lares com a energia melhor, porque não adianta nós irmos também nesses lugares ótimos no meio da natureza, lugares que têm algum tipo de energia concentrada elevada, de alta frequência, e nós irmos com a nossa energia densa, negativa, cheio de problemas, cheio de desarmonias, para sermos simplesmente beneficiados ao chegar ali. Então o que acontece? Essas energias vão estar ali, mas nós não estaremos captando elas. Então é importante no nosso dia a dia mantermos um nível de harmonia mental, emocional, para que quando formos nesses locais a gente possa realmente captar essas energias. Muitas vezes as pessoas dizem que as energias em casa ou as situações que acontecem em suas vidas não são boas, não são agradáveis, mas e por quê? Então pode ser que a pessoa A, a pessoa B, a C esteja sempre em desarmonia, pessimista, irritadiça, enfim, em desequilíbrio. Mas se nós nos esforçarmos, a pessoa que tem mais conhecimento, que busca o bem, a harmonia e o equilíbrio, se esforçar, pode conseguir manter a energia desse lar em harmonia e equilíbrio, apesar daquela pessoa negativa, densa. Não é fácil, claro, mas é uma meta, é um desafio, e não é por acaso que aquela pessoa tão desarmônica está compartilhando o mesmo teto. Então existem aspectos kármicos a serem melhorados, existem aspectos internos, evolutivos a serem superados por cada um de nós. Por isso que estamos encarnados, né? Se não fosse assim, não teria por que estarmos hoje encarnados nessa época tão difícil, nessa época tão conturbada. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenham aproveitado, entendido essas diferenças. E até a próxima, então, onde trarei mais um assunto para todos. Lembrem de dar o like, se gostaram, e se inscrever no meu canal, assim divulgando mais o meu canal no YouTube. Tá certo? Até a próxima, então. Nos veremos. Até mais.